João, capítulo 9, versículo 39. Eu vou ler esse verso, depois nós vamos pensar nessa história todinha, que começa lá no início do capítulo 9. Tá bom, meus queridos? Mas esse é o centro desse acontecimento didático de Cristo para nós. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Mais uma vez. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Deus querido, nós cremos no Espírito Santo. Nós cremos que o Teu Espírito tem poder para operar qualquer milagre, inclusive o milagre de mudar corações, o milagre, Senhor Deus, de dar vista aos cegos, o milagre, Senhor Deus, de dar afeições santas a mortos em delitos e pecados, o milagre, Senhor, de vivificar a nós por Sua graça redentora. E a ela que nós clamamos, é esse milagre, Senhor Deus, que nós clamamos sobre nós, mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, esse é um acontecimento, esse texto que nós lemos, esse versículo 39 que nós lemos, é a lição de um ato de milagre que Cristo realizou nesta terra. Cristo estava em seu ministério ensinando os seus discípulos sua missão, a fonte da sua autoridade. Cristo estava se revelando aos homens, e a esses homens que Cristo estava se revelando, um grupo deles, a maioria deles, nesse primeiro momento, tinha já expectativas de como seria esse Jesus. Vocês sabem disso, porque eu tenho falado isso sempre quando eu falo no texto do Evangelho, porque sempre um texto do Evangelho está ligado com isso, meus queridos. Sempre Jesus está se dando a conhecer a um povo que achava que o conhecia. Sabe aquela história dos Instagram, dos Facebook da vida, que é expectativa e realidade, né? Os judeus tinham uma expectativa a respeito de Jesus, mas a realidade era outra, e isso chocou demais eles. Para quem não conhecia Jesus, não tinha expectativa nenhuma, a pessoa acaba se maravilhando com mais facilidade, né? Acaba não havendo esse embate que havia no coração dos judeus, principalmente dos fariseus. Então, depois de muito ser apertado, de ser importunado pelas desconfianças desses religiosos judeus, os fariseus, Jesus opera um milagre na frente deles, a fim de mostrar a ele com uma atitude, com um ato, com uma situação, o que eles são de verdade. Se você olhar aí os últimos versículos do capítulo 8, você vai ver que os judeus estavam perguntando um monte de coisa a Jesus. Olha o versículo 57. Perguntaram-lhe, quem perguntaram-lhe, né? Os judeus. A quem? A Jesus. Como assim? O senhor ainda não tem 50 anos e disse que viu Abraão? Aí Jesus responde: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E isso provocou uma ira muito grande nos judeus, porque Cristo usou aqui algo que só Deus havia usado para dizer dele mesmo: eu sou.
Eu sou é o nome de Yahvé. Cristo se apresenta, Cristo se revela, dizendo ser Ele mesmo Deus. É algo que os judeus conheciam do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, lá em Êxodo, quando Deus se apresenta a Moisés, ele disse: eu sou, está falando contigo no meio da sarça. Tira o seu pé, tira a sua sandália, que a terra onde estás é santa. É santa. Eu sou, está falando contigo. E Cristo agora usa as palavras de identificação de Yahvé em si mesmo. Eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou. Qual é a reação dos fariseus, dos judeus? Pegaram pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Versículo 59. Nesse clima de tensão, Jesus vai operar um milagre na frente deles. Sempre que você estiver lendo a Bíblia, leia a continuidade da história, pense na ligação de um texto com o outro, ajuda mais a entender, então, às vezes a gente se pergunta, por que Cristo fez esse milagre na frente de todo mundo? Por que Ele curou esse cego? Para a gente pregar que Deus cura os cegos? Não é somente isso, tem muito mais a ser ensinado para nós. Então, depois dessa situação, Jesus já está fora do templo, caminhando no lugar onde os mendigos, cegos, leprosos, aleijados se amontoavam. Jesus viu um cego de nascença, viu um homem cego de nascença. Não é que o cego viu, mas Jesus viu o cego. Primeiro, haviam vários doentes ali. Existem outras passagens que tem uma série de doentes e Jesus vai e cura um especificamente. Ele não chega lá e cura todo mundo uma vez e dá lição somente com um. Ele curava algumas pessoas especificamente. Alguns ficavam sem cura. Não tem uma narrativa bíblica que garante que ele curou todas as pessoas. Ele curou a muitos. E sempre fazia isso para nos dar uma lição. Ele viu um cego de nascença e os seus discípulos também viram, mas se distraíram com questões secundárias e perguntaram: mestre, quem pecou? Seus pais ou seus pais, para que nascesse cego? Se o cara é cego de nascença, o que aconteceu? Esse cara pecou para ser cego? Ou os pais dele pecaram e por causa de um pecado específico dos pais, essa tragédia aconteceu com este homem? Desde que o mundo é mundo, acredita-se que as doenças são resultado de um desagrado aos deuses. Isso é uma crença popular desde que o mundo é mundo. A gente pensa isso até hoje, O que fulano fez para merecer tamanhas doenças? Ou tamanha sina? Eu lembrei agora do tio da Rosinha, Qual o nome dele? Paulinho? 70? Tá. Natanael, 70 e tantos anos num berço, nunca deixou de ser criança, nunca nem chegou à idade da razão, nunca conseguiu distinguir nada. Talvez a gente possa se perguntar: quem é que pecou? Os pais? O que os pais deles fizeram para Deus para merecer isso? Nada especificamente. Esse é um texto que já deixa isso bem claro para nós. Não é a lição central do texto, mas é uma lição secundária aqui. Jesus mesmo diz: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Quer dizer, olha, essa ideia de você ficar pensando que é um pecado específico que o pai dele fez ou ele veio fazer, que levou ele a ter isso como um castigo de Deus, não é bem por aí, discípulos. Nesse caso, esse cego de nascença, ele está aí para que a glória de Deus seja manifesta entre os homens.
Também não quero deixar de dizer que, se você tiver uma vida pecaminosa, prolixa aí, devassa, é possível que seus pecados te levem a doenças venéreas, seus pecados te levem à pobreza, que seus pecados te levem, enfim, a consequências naturais de realizar aqueles feitos. Você fica andando aí de moto igual um maluco, uma hora você vai achar um poste, né? Se você ficar desrespeitando a lei por aí, roubando para lá e para cá, uma hora você vai achar alguém armado e vai levar um tiro, né? E vai acontecer alguma coisa mal com você. Isso existe, mas essa ideia abstrata, o que eu fiz para merecer isso? Nada. Todos nós somos sujeitos a essas coisas. Todos nós estamos sujeitos já sempre digo isso, nós não temos redoma de vidro sobre nós, não é porque a gente é crente que as coisas não vão acontecer com a gente. Enfim, tudo pode acontecer, e Deus sempre tem um propósito nessas coisas. Cristo então passa a ensinar que, nesse caso específico deste cego de nascença, é um serviço que Deus quer realizar para mostrar a grande necessidade que os homens têm de ver a luz do céu. Os fariseus não enxergavam em Cristo a luz divina. Eles acharam um absurdo Cristo dizer que Ele é Deus. Eles acharam absurdo Cristo dizer que usar o título "Eu sou" para si, como Yahvé havia se revelado a Moisés. Então eles estavam ali cegos para reconhecer Jesus. Esse aí não é o Jesus da nossa expectativa. Nós queremos outro Jesus. Esse aí não. Então Jesus continua operando o trabalho de seu Pai, faz esse milagre num dia de sábado, cospe no chão. Ele tem poder para fazer de formas imediatas, sem mediação, né? Só dizer e acontecer, mas nesse caso ele preferiu cuspir no chão, fazer um barrinho do pó, passar nos olhos daquele cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi e voltou vendo. Quantas tentativas de cura esse homem devia ter usado já, né? Tudo com até simpatia, provavelmente o cara já tinha feito, já tinha passado, né? Já deve ter feito tudo para se livrar disso. Já experimentou ficar sem a visão por algum tempo? Ano retrasado eu fiz uma sandice de ficar olhando para um ponto de solda, né? Você lembra, Gabriel, né? Fiquei olhando para o ponto de solda, não dá nada para mim, né? De madrugada acordei, deixei minha mulher maluca, estou ficando cego, está acontecendo, ardeu muito, eu fiquei ali 30 minutos desesperado, mas aí lembrei da coisa errada que eu havia feito e eu queimei os olhos olhando para a solda, e eu fiquei ali um tempinho sem visão, e aquilo me deixou desesperado. Agora, nunca ver nada, nunca ver a luz do sol, nunca ser guiado pelos olhos, mas só pelo tato ou cheiro, que desespero. Certamente nós faríamos qualquer coisa para sermos livres disso, mas aquele homem fez o principal, foi confiar na palavra de Cristo. Ele foi obediente, se lavou no tanque de Siloé e foi curado. Então aquilo se tornou notório no meio de todo mundo, porque todo mundo sabia que aquele homem era cego de nascença. Todo mundo conhecia a história daquela família, conhecia os pais daquela pessoa, eles eram membros da comunidade judaica, e aquilo ficou notório em toda a vizinhança. Os vizinhos começaram a se perguntar: não era aquele que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele, outros: acho que é, mas não sei. Ficaram em dúvida: como é que isso pode acontecer?
Sabe por que eles ficaram tão admirados? Tão admirados? Porque havia uma promessa de que o Messias seria aquele que viria para dar vista aos cegos. Esse texto que nós lemos agora há pouco, de Isaías 61, traz essa promessa. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas obras aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração, proclamar a libertação dos cativos e pôr em liberdade os algemados. Isso é Isaías 61, 1. Lucas 4, 18 reinterpreta, ou o próprio Cristo cita esse texto com uma nuance diferente. Abre lá sua Bíblia, Lucas 4, e olha o que o próprio Cristo diz dele mesmo. Versículo 17 em diante. O próprio Jesus pega as Escrituras, abre no livro de Isaías, olha o versículo 18, está até tabulado para a direita assim, porque é uma citação do Antigo Testamento. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e a pregar o ano aceitável do Senhor. Então Cristo está lendo uma tradução da Torá, do hebraico para o grego, que é a Septuaginta, e ele disse isso dele mesmo, porque aquele texto quer dizer exatamente isso, o que está escrito aqui em Lucas capítulo 4. A expectativa dos judeus era que o Messias viesse dar vista aos cegos. Então o milagre de dar vista a um cego está muito ligado com a revelação do Messias, e eles ficaram bugados, numa gíria bem atual, né? Eles ficaram com a cabeça, o raciocínio, sem conseguir juntar as coisas. Eles acharam fora de lógica. Como pode esse Messias, que a gente tem a expectativa, a gente disse agora há pouco, a gente quis matar ele, a gente quis dar pedrada nele, agora ele vem e faz isso na nossa cara, ele dá vista a um cego de nascença, num sábado, para eles não podiam fazer nada no sábado, nada, nenhuma obra de amor, nenhuma obra de libertação. Então isso provocou uma quebra de paradigmas muito grande entre os fariseus, e eles então interrogaram o cego, interrogaram os pais do cego, é todo aí versículo 13 em diante, até o 30, e o mais interessante é a resposta da segunda interrogação que o cego teve da parte dos fariseus, né? Versículo 26 e diante, quando perguntaram ao cego: que te fez ele? Como te abriu os olhos? E o cego, que já não era mais cego, disse: já vô-lo disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Isso deixou eles enfurecidos. Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este nem sabemos de onde é. Respondeu o homem: nisso é de estranhar de que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica sua vontade, a este atende. Desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e o expulsaram.
Esse homem foi expulso da comunidade judaica por ter dado sinais de crença no Jesus de Nazaré. Foi uma expulsão, de fato, um tribunal. Eles se reuniram e isso indica que se instaurou um tribunal para a expulsão daquele homem da sinagoga, não faz parte mais do povo judaico. Você vai viver sozinho para lá agora. Se você quer ser discípulo de Cristo e não discípulo de Moisés, viva a sua vida para lá. Cristo, cheio de compaixão, vê que haviam sido expulsado aquele homem e vai a ele e pergunta: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse: já o tem visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Jesus se revelou aos fariseus, e quando ele se revelou aos fariseus, os fariseus pegaram em pedras para acertar ele, para matá-lo. Jesus se revelou a este homem cego, e este homem o adorou. Aqui está a diferença. Sabe por quê? Porque aquele homem sabia que era cego. Ele sabia que era cego. Ele era cego desde nascença. Ele mendigava, ele era dependente. Ele precisava das pessoas. Todo mundo conhecia ele como um João Ninguém, um dependente, um coitadinho. Ele esmolava. Ele esmolava. A família provavelmente diz: vai para lá e não seja um peso para nós. Como um doente muda a rotina da família. Como um doente, um dependente muda a rotina da família. A família já tinha o colocado à parte, junte-se aos esmoladores, aos mendigos. Aquele homem sabia que tinha necessidades, sabia que precisava da luz, sabia que precisava encontrar-se com a salvação da sua vida. Ele tinha olhos para enxergar a própria miséria, mas os fariseus não. Eles não sabiam que eram cegos, eram independentes, eram satisfeitos consigo mesmos, eram pessoas que já haviam criado a própria religião. Eles eram não ensináveis, eles eram um copo cheio, e copo cheio não dá para colocar mais nada. Eles não tinham necessidade de um mestre, de alguém que lhes ensinasse a como enxergar a lei de Moisés, porque eles já batiam no próprio peito e diziam: somos discípulos de Moisés, sabemos o suficiente, temos o suficiente, precisamos só de uma ajudinha desse tal de Redentor, precisamos só que ele apareça logo, para que o nosso mérito seja reconhecido, e nós então triunfemos, sentado ao seu lado, reinando em Jerusalém para todos sempre, e Roma seja subjugada e as nações caiam aos nossos pés. Vocês viram a diferença? Jesus precisou desenhar na frente deles. Vocês precisam enxergar a sua cegueira. Eles eram cegos para a sua cegueira. Jesus está curando aquele jovem, aquele homem, né? Jovem, não posso dizer isso, mas aquele homem cego de nascença, da cegueira da sua cegueira. E os fariseus não queriam ser curados. Eles estavam satisfeitos com a visão que eles tinham deles mesmos, da sua religião, da sua vida, da forma que eles enxergavam a igreja, da forma que eles faziam as coisas. Eles não precisavam de serem instruídos em nada, só precisava de alguém que viesse e cumprisse aquilo que já estava na cabecinha deles, e fizesse as coisas acontecer do jeito que eles estavam imaginando. Eles não precisavam de um pastor, eles precisavam só de uma pessoa que validasse o que estava na mente deles.
E por isso eles eram cegos da sua cegueira. Cegos da sua cegueira. Mas aquele homem, aquele jovem que estava à margem da sociedade, sabia que era cego. Ele via a sua própria cegueira, ele sabia que era cego. Por isso, quando teve a revelação de Cristo para ele, ele falou: quem é esse homem para que eu creia? Sou eu que está falando contigo. É claro que eu creio. Só podia ser o Senhor mesmo. É claro que eu creio. Tu és o meu Deus. Tu és o meu Senhor. O adorou. O adorou. E depois disso tudo que aconteceu, veio o resumo de tudo isso, que são os versos 39, que é o verso 39, depois a reação. Jesus, então, vendo que aqueles fariseus se aproximaram dele e ficaram muito atônitos com toda aquela cena, ainda tinha gente ali que estava querendo apedrejar ele lá no templo, agora vendo aquilo tudo acontecer, Jesus vira para todo mundo que está ao redor dele e diz: olha, eu vim ao mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Aqueles que veem se tornem cegos são aqueles que se enxergam independentes, são aqueles que já estão satisfeitos consigo mesmo, os copos cheios. Nós não precisamos de orientação, nós só queremos viver o que está na nossa mente. Olha, essas pessoas, se elas insistirem nisso, elas vão ficar mais cegas cada vez mais, o coração delas vai ficar duro cada vez mais. É o caso de Faraó. Quando Moisés foi libertar o seu povo do Egito, primeira praga, ou primeira cena de milagre, de poder na frente de Moisés, do Faraó, foi a vara de Arão se tornar em serpente. Mas aí Faraó se maravilhou naquele primeiro momento, mas lembrou: eu tenho uma galera aqui que também faz isso. Vieram os feiticeiros de Faraó e fizeram também um milagre semelhante, mas a serpente da parte do Senhor engoliu a serpente de Moisés. Se você tivesse visto isso, né, qual seria o seu resultado? É verdade, o seu poder é maior do que o meu. Se tivesse um pouquinho de juízo na cabeça, um pouquinho de luz do céu, um pouquinho de visão da nossa realidade, nós reconheceríamos. Faraó deveria ter reconhecido: Moisés, teu Deus é o Deus maior do que o meu, eu devo te seguir, o meu Deus é uma mentira, eu devo largar os meus deuses e ir me juntar a vocês e adorar ao Deus verdadeiro e ouvir dele, né, as orientações celestes. Mas não foi isso que aconteceu. O poder que foi realizado na frente de Faraó só serviu para endurecer cada vez mais o coração daquele homem. Ele era um copo cheio, ele era um homem satisfeito com a sua própria religião, e 10 pragas aconteceram, e as 10 pragas endureceram mais ainda o coração de Faraó. Na 10ª praga ele teve um remorso que deu uma janela de tempo para a tribo fugir, para o povo de Israel fugir. No meio do caminho ele se arrepende e vamos atrás deles. Acha que o encurrala na beira do Mar Vermelho, mas Deus opera um milagre grandioso e eles passam a pés enxutos, e o povo do Egito é morto por Deus ali no meio do Mar Vermelho. Ele endureceu, viu toda a glória de Deus e o coração cada vez mais duro, cada vez mais duro, cada vez mais duro. Jesus Cristo é Deus encarnado, Ele é o Verbo vivo, Ele é aquele que é antes de Abraão existir, Ele é o eu sou, a segunda pessoa da Trindade. E a missão de Cristo é a mesma missão de Deus. Alguns Ele vai salvar, outros Ele vai exercitar juízo, a fim de que aqueles que veem, que acham que veem, que pensam que está tudo bem com eles, que não precisam ser iluminados pela luz do céu, esses se tornem cada vez mais cegos. Mas
aqueles que não veem, que sabem que precisam enxergar, que sabem que estão cegos, que têm olhos para perceber a própria cegueira, esses vão ver. Esses vão ver. Meus irmãos, como nós precisamos ser libertos da cegueira da nossa cegueira. Como nós precisamos ser libertos de uma autoapreciação, de uma satisfação pessoal. Já estou terminando, segura firme aí, né? De uma apreciação pessoal. A gente precisa ser salvo disso. Eu estou lendo um livrinho pequenininho, mas que livrinho duro. Fala, vocação perigosa. E o grande problema nosso é exatamente esse: a cegueira da nossa cegueira. Já pensou? Passar a vida toda achando que estamos enxergando e não estamos? Que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre disso. Que Ele abra os nossos olhos para vermos a sua graça, porque nós precisamos da sua luz, da sua salvação. Nós precisamos desse Redentor que se revela aqui, não no conhecimento popular, mas na palavra, e a Ele devemos nos lançar todo dia. Que Deus nos abençoe.